As maiores loucuras que o futebol já viu nos malucos anos 90. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like e vambora pro vídeo. O ano era 1995, o local era o Rio de Janeiro. A seleção brasileira tinha acabado de ganhar uma Copa do Mundo. Nós éramos o melhor futebol do mundo naquele ano e tínhamos o melhor jogador do mundo aqui também. Ele era Romário, que para muitos fez uma loucura. Romário simplesmente no auge da sua carreira saiu do Barcelona e voltou para o Rio de Janeiro para jogar no Flamengo. Uma curiosidade é que Romário foi o primeiro jogador a ser eleito o melhor do mundo longe da Europa. No Fluminense não era diferente, outro marrento circulava pelas Laranjeiras, esse era Renato Gaúcho. Renato Gaúcho era polêmico e não tinha papas na língua. Um homem bonito. Fernando Collor de Mello. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também, vou dar uma pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. No meio de toda essa loucura ainda tinha Túlio Maravilha, falador, marrento e também goleador. Podemos dizer que nesse ano dos três quem foi melhor foi Túlio. O jogador até na seleção jogou, na Copa América usou a mão para fazer um gol e Romário chegou a comentar sobre o lance. Eu não sou jogador de vôlei, né? Eu jogo futebol com as pernas. O ano de 95 foi épico para quem acompanhava o Campeonato Carioca. Romário, Túlio e Renato Gaúcho disputaram o prêmio Rei do Rio, premiação inventada pelos jornais, que aproveitavam o tanto de mídia que os craques davam. As brincadeiras e zoações eram bem-vindas e os jogadores levavam numa boa. Depois de um Fla-Flu em que o Fluminense venceu, Renato Gaúcho saiu pelas ruas procurando Romário, pois ele disse que o baixinho havia sumido em campo. O jogador chegou a ir até na casa de Romário. Falaram que o baixinho mora aqui, mano. Aqui também não está. A última alternativa, na gata. Se não... Infelizmente, para os concorrentes, eles continuam sendo bons alunos. O mestre voltou. No final das contas, Túlio, que estava inspirado, foi artilheiro do Campeonato Carioca. Mas para ganhar o prêmio dos jornais e ser o Rei do Rio, teria que ser campeão. O final dessa história a maioria já sabe, né? O famoso gol de barriga de Renato Gaúcho deu ao jogador o título de Rei do Rio. Renato ganhou até roupa e coroa de rei. Em 2017 tentaram copiar o ano de 95, mas não deu muito certo não. O futebol mudou, a zoeira e a resenha eram infinitas. Imaginem só, Romário, Túlio, Renato e até Edmundo, toda essa zoeira e as redes sociais naquela época. Voltamos ao ano de 1994, temos mais uma vez Romário e a história de amor do baixinho com o carnaval. Romário tinha sido contratado pelo Barcelona e era treinado por Cruyff, que não deixava ninguém chegar atrasado nos treinos, muito menos Romário, que tinha que pagar $50 toda vez que se atrasava. Mas Romário não ligava muito, e em entrevista no mesmo ano ele falou sobre isso. Abre aspas pro baixinho Romário: "Não tem problema não, pô. Vou ganhar a Copa do Mundo esse ano e com o dinheiro eu pago essas multas aí." Ele realmente ganhou a Copa. Mas entre Cruyff e Romário ainda temos a maior pérola de todas contada pelo próprio Romário. O Barcelona tinha uma partida próxima ao Carnaval e todos os jogadores ganhariam 4 dias de folga. Romário se sentou com o treinador e pediu mais dias de folga do que o resto do time, alegando que morava longe, pois morava fora da Europa e ficava na desvantagem. O treinador não aceitou e, para não dizer apenas não para Romário, ele fez um desafio. O treinador disse que se Romário fizesse 2 gols, ganharia 2 dias a mais de folga. Romário foi além e fez um hat-trick no primeiro tempo. No intervalo, Romário já vai pro banho e os companheiros de equipe observam que o jogador estava colocando outra roupa que não era o uniforme de jogo. Um deles pergunta para Romário o que estava acontecendo e o baixinho responde, abre aspas para Romário: "Eu tenho que ir pro Brasil, meu voo sai daqui a pouco." Fazer um desafio com Romário apostando os gols é loucura, né? Para fechar nossa história de hoje, temos São Paulo. O ano era 1995. O futebol, como sempre, era a paixão do povo brasileiro. E a arbitragem, os vilões. Mas isso não é novidade. O que foi novidade foi o árbitro Oscar Roberto de Godoy. O árbitro mais impaciente do planeta Terra, segundo muitos jogadores. A partida era entre Corinthians e São Paulo. E Godoy estava inspirado. Zé Elias foi pra rua depois de algumas faltas. Donizete do São Paulo também foi expulso. No segundo tempo foi a vez de Viola ser expulso. E Rogério Pinheiro foi a escolha do árbitro pelo lado tricolor. E aí vem uma das partes engraçadas de mais um dia louco no futebol dos anos 90. Júnior Baiano retira o zagueiro tricolor de campo. E quando passa pelas câmeras ele diz: "Ele só tá bêbado. Ele tá onde tá com a cachaça?" Eu não sei, ele tá. Encosta ali nele e vê ali só se ele não tá. Você sentiu pergunta ao Viola, o jogador do Corinthians, pra ver. E pela maneira que o árbitro conduzia o jogo, não era difícil de acreditar em Júnior Baiano.
Mas para aliviar a questão, a Federação Paulista de Arbitragem pediu para o árbitro fazer um exame de urina depois do jogo. O árbitro fez o exame, mas era o futebol dos anos 90, uma loucura. O presidente da comissão de doping no dia seguinte anunciou que os frascos com a urina do árbitro foram roubados em um assalto que ele sofreu na noite de domingo. 24 horas depois, o próprio presidente reapareceu dizendo que o que ele havia dito era mentira e informa que os frascos estavam em local seguro. Uma semana depois saiu o resultado do exame de Godoy. E adivinhe, Godoy estava sóbrio na noite do jogo. Júnior Baiano ainda pegou uma suspensão de 4 jogos e foi processado pelo árbitro Godoy. Alguns anos depois, Godoy apitou um jogo do Flamengo e lá estava Júnior Baiano. Em entrevista, Godoy falou, abre aspas para o árbitro: "Eu dava a falta dele em qualquer lugar, na defesa, no ataque, no meio de campo, não deixei ele participar nem do sorteio da moeda. Falei pra ele que eu era o general da partida. Ele pediu pra ser substituído e tudo", falou Godoy ao Bola da Vez da ESPN Brasil. Pensa nisso acontecendo hoje no futebol. Não tem como, né? O futebol mudou e dos anos 90 pra cá chegou o VAR, muitas câmeras e tecnologia. Nada disso mudou a paixão do brasileiro pelo futebol. Mas que o charme dos anos 90 se perdeu, isso é verdade. E você, sabe de alguma história engraçada e legal sobre o futebol das antigas? Deixe nos comentários e nos ajude a fazer o próximo vídeo sobre os melhores anos do futebol brasileiro. Ajude-nos a continuar fazendo conteúdo como esse e torne-se apoiador clicando no botão que está aqui embaixo. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.